Você já se fez a pergunta do que fazer na sua vida? Em vários momentos isso acontece, né? Quando você é criança, quando eu crescer eu vou fazer isso. Depois você muda de opinião, aí você vai crescendo, chega na adolescência, não, vou querer fazer isso. Aí chega na fase adulta, vou querer fazer isso. E por aí vai. Então, como dizia Raul Seixas, somos eterna metamorfose ambulante. Eu prefiro dizer de outra forma. Somos eternos aprendizes, né? Aprendizes e professores. Então, muitas vezes as pessoas talvez sofrem muito, né? Porque não fazem essa pergunta. E muitas vezes não são, como se diz, a palavra que usa, não são honestas consigo mesmas. Porque é muito comum, tanto hoje, aliás, desde criança, né? Nós imitarmos o outro. E a imitação, como eu já disse várias vezes, falo no meu livro também, que é uma referência, né? Gera frustração. Porque ninguém vai ser igual ao outro nunca. Porque somos indivíduos, então cada um tem sua personalidade, sua criação, seus sonhos, né? Suas realizações realizadas, o seu círculo de amigos, e por aí vai. Então isso é uma coisa muito individual, não tem como, não existe fórmula pronta para a felicidade. Aquilo que eu já falei em outros vídeos, não existe felicidade eterna, existem momentos felizes. Então todo mundo que estuda um pouquinho sobre isso e percebe e observa, mesmo que você não leia um livro desse aqui, você apenas observe, você vai perceber que às vezes tem pessoas que são muito ricas, que vivem com depressão, fazem o que não deve fazer, querem ir embora mais cedo. Em outros casos existem pessoas também do outro lado, né, que são mais humildes, que às vezes se entregam na tristeza, aquela coisa toda, e querem ir embora mais cedo dessa vida, entendeu? E também acontece o contrário. Pessoas às vezes têm uma condição boa, mas que cresceram lentamente, foram se dedicando, se entregando a seus sonhos e ao seu trabalho, e são pessoas felizes, né? São realizadas. Realizadas em corpo, mente e espírito, como eu já falei, a tríade, né? Não adianta você se realizar só financeiramente. Tem que se realizar nos três pilares que sustentam a nossa personalidade, a nossa vida humana aqui na Terra. Da mesma forma, pessoas mais humildes, que às vezes a pessoa começa lá embaixo. Igual tem alguns exemplos na história aí, né, de pessoas que se tornaram médicas pegando livros usados, aquela coisa tudo, é legal pra caramba. Tem um personagem aí, americano, que eu esqueci o nome dele agora. Quem souber bota o nome aqui, que tem inclusive o filme dele. Então é assim, o crescimento é individual, o crescimento não é essa casca que a gente vê aqui, essa matéria. Então eu sempre começo de dentro para fora. Por isso que aí eu achei interessante, numa dessas minhas pesquisas livros, né, naquelas casinhas, eu encontrei esse livro aqui, ó, do Paul Bronson. O que devo fazer da minha vida? Eu ainda estou lendo, está aqui, né? Não vou falar do livro, porque eu não decoro o livro, já falei, eu vou pelo aprendizado. Então é um livro que tem muita coisa legal. Ó, tem muita coisa interessante aqui, e o legal é a foto que o editor colocou de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Ó, tá vendo? Pessoas comuns, pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro, pessoa que às vezes ela tinha um sucesso, mas não era o que ela queria da vida. Então muitas vezes você ter a felicidade, a busca da felicidade, né? Essa edição nem lembro quando que é, acho que é edição do Brasil. Então você ter a busca pela felicidade é uma coisa pessoal, não adianta você querer imitar outra pessoa porque ela teve sucesso e você não tem. Aquilo que eu falei lá atrás. Nós precisamos nos conhecer primeiro. Então por isso que eu sempre bato na tecla, o autoconhecimento não é você ficar decorando fórmulas mágicas. O autoconhecimento é você saber quem você é aqui na Terra, que missão você tem. Lógico que a missão a gente não vai descobrir assim, ela é revelada para você. Mas algum propósito na vida você precisa ter, porque faz bem para você mesmo. Então é isso que esse livro fala muitas vezes. Tem um caso aqui, não lembro bem, parece que tem caso de um pelo menos no resumo, né? Acho que ele é um advogado, aí esse advogado ele ganhava dinheiro lá, lógico, e nessa história toda ele queria ficar perto da família, ele queria ser mais família, ter que ficar perto do filho dele. Então ele decidiu ser caminhoneiro, olha que negócio legal. Muitas vezes acontece isso também. Muitas vezes, uma coisa que eu sempre falo, nem todo dinheiro vale a pena. O que significa isso? Não é você negar o dinheiro, não, que isso é burrice. Não é isso não. O dinheiro é uma energia de troca, ela representa o que você faz, o que você entrega, aquela coisa toda. Ele representa o quê? A sua segurança, não é? Para você poder pagar suas contas, se divertir, comprar, se realizar, né? Comprar um livro, comprar um
carro, uma casa, não sei, comprar uma roupa, fazer um lanche, alguma coisa assim, ir no cinema, coisas assim, coisas simples. Ou seja, ele é o seu servo, não é você que é o servo dele, essa é a diferença, por isso que as pessoas sofrem muito. Então, nessas histórias que tem aqui no livro, que é muito legal, que eu recomendo que vocês procurem, isso aqui eu achei no sebo, né, naquela casinha Livros, você vai ver exemplos de pessoas que simplesmente, como ele diz aqui na sinopse, se fizeram essa pergunta, ou seja, pessoas que tiveram coragem de ver se a vida delas, mesmo que estivesse financeiramente boa, né, ou feliz, pessoa que estava lá no último grau, bilionária, milionária, não vou falar milionários, ainda estavam infelizes. Por que será? O que será que aconteceu com elas? Será que elas se esqueceram de alguma coisa? Será que elas já tinham as respostas que nós temos do mundo? Então, exatamente isso. Muitas vezes as respostas não estão aqui no surface, né? Não estão visíveis. As respostas elas vêm com a vivência, quando você vai sentindo a necessidade de que alguma coisa está faltando na sua vida. Então, às vezes você tem uma profissão, eu já tive crise assim, crise não é existencial não, crise de profissão, por exemplo. O que eu sei fazer? Sou músico, toco guitarra, eu queria ser quadrinista, desenhista de história em quadrinhos, mais videomaker, mais escritor, que eu já falei, mais um monte de coisa. Ou seja, eu tive crise de talentos. O que é crise de talento? Você quer fazer todas as profissões ao mesmo tempo e fica frustrado porque você não consegue se desempenhar bem em todas elas. Aí é a hora da gente poder fazer a escolha. Escolha qual aquela que você consegue se dedicar mais. E aí sim, as coisas começam a acontecer. Pessoas começam a aparecer para você, situações começam a aparecer para você, uma oportunidade de trabalho, ou você tem uma ideia de um empreendedorismo, coisas assim. Você se relacionar melhor com as pessoas, que é o mais importante. Você aprender a ouvir. Eu sempre falo, o dom da escuta. As pessoas esqueceram isso. As pessoas não lembram mais de ouvir. Às vezes você em silêncio você aprende a ouvir. Até quando a pessoa fala que a voz de Deus ela vem no silêncio, e também no mundo que está à sua volta, vem representado pela natureza, pelas situações, por um presente que você ganha, por uma mensagem que você recebe, talvez essa aqui, não sei. E aí as pessoas não param porque não sabem parar para ouvir a si próprio e o que vem do mundo externo, para você filtrar isso aí. E aí sim tomar suas decisões. Já que temos livre-arbítrio, pelo menos devemos ouvir a nós próprios, né? Não é ouvir a si próprio, não é você ser egoísta. É você se respeitar como ser humano e reconhecer que você tem limites. Todos nós temos limites. Correto? O nosso corpo ele é um templo, né? Então aquele que se você não cuida, ele estraga. Ele vai se deteriorando. E aí quando você vê, daqui 20, 30, 40 anos, não tem volta mais. E esse que é o ponto. Então se você cuida de você e cuida dos outros, e você passa a ter um propósito na vida, você vai ver que esse livro aqui tem exemplos que vão te ajudar muito. Isso aqui não é, como é que se diz, eu não estou ganhando nada para divulgar esse livro. Mas é que eu achei nele muito interessante, exemplos que vão te ajudar. De repente você tem uma situação aí de alguém da família que vamos supor, uma pessoa mais simples que você, e ela vive, você já viu aquela história, tá sempre rindo, tá feliz, tá rindo. Eu falei, cara, como é que o cara consegue rir com aqueles problemas que ele passa? Tem na família, tem no seu que tá rindo, eu não consigo rir. Entendeu? Então isso por quê? Porque ele está primeiro feliz consigo próprio. Ele sabe que os problemas virão para ele poder crescer como ser humano. Se hoje financeiramente não está bem, amanhã ele pode estar, porque o mundo dá voltas. Mas para isso acontecer, ele tem que se aceitar. Ele tem que reconhecer que ele tem que dar um passo de cada vez. Isso não é coach mentoria não, isso é vida real, tá? Se for pensar, está usando exemplos de coach, não é nada disso. Isso é simplesmente a observação. As pessoas não observam mais, não ouvem mais, reclamam demais, entendeu? Então se você simplesmente usar a sabedoria da forma correta, aliás, se você fizer as coisas da forma correta, a sabedoria virá até você, que ninguém tem a sabedoria, na verdade. Ela vem para você por merecimento. E a sabedoria vem para você por merecimento quando você começa a se respeitar, se enxergar bem e começar a fazer as coisas certas sem prejudicar o outro. Eu sempre falo isso. Se você prejudicar o outro, você está começando a prejudicar você mesmo. Lembra do texto do padre Antônio de Mello, né, do livro Verdade de Minuto que eu comentei recentemente? Que é a frase que está inclusive na contracapa do livro. Diz o seguinte:
Todos os dias faça uma pessoa feliz, mesmo que essa pessoa seja você mesmo. Significa que se você é uma pessoa que está feliz com o que você tem hoje e sabe que vai melhorar no futuro, você vai conseguir passar essa felicidade para outra pessoa, como exemplo, pelos seus atos e aquela coisa toda. E aí tomar decisões na vida, como diz aqui no livro. De repente uma profissão que você tem hoje não é tão legal. Pode ser legal para o ego, mas não está bem para a sua realização. Vamos supor, essa é uma profissão, vamos chutar assim, influenciador. Você é influenciador e de repente você vai lá, ganha muitos seguidores, você ganha patrocinador, a pessoa patrocina você, te convida para poder fazer palestra, podcast, seminário, aí você vai. Quando chega daqui a um tempo, alguns anos, não sei, você começa a sentir que alguma coisa está faltando em você. Aí você percebe que de repente você ficou somente na casca, ou seja, no corpo. E a mente e o espírito estavam cuidando dela. Que eu já sempre falei, os 3 pilares, corpo, mente e espírito desalinhado, gera frustração. E aí a pessoa não entende. Aí às vezes talvez, se for o seu caso ou de outra pessoa, ela cai no vitimismo, botando a culpa em alguém. Mas ninguém é culpado de nada. As pessoas influenciam a gente externamente, mas se nós deixarmos, ela consegue dominar a gente. Como eu falo, a mente mente. A mente controla o corpo. Então se a sua mente não controla aquilo que entra dentro dos seus olhos, aquilo que entra pelos ouvidos, não é? Aquilo que você recebe pelo mundo externo, você não consegue viver bem. Então por isso que fazer suas perguntas é muito importante. Se você tiver um tempinho, dê uma olhada nesse livro, pergunte quem já leu, vá na biblioteca, que eu acho que você vai encontrar muitas respostas legais. Esse e tantos outros, isso é apenas um exemplo, tá? Porque é um livro mais conhecido. Talvez você não conheça. E aí depois você vai deixar aqui embaixo o seu comentário e me dizer o que você achou. Você já perguntou isso? O que eu devo fazer da minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Será que eu estou evoluindo? Será que eu estagnei? O que aconteceu? É a hora certa de dar tal passo? Entendeu? Porque você vai estar planejando a sua vida, você vai estar se respeitando quando você faz essa pergunta. Mesmo que você esteja bem financeiramente, muitas vezes você precisa parar para pensar. Aonde que eu posso melhorar? Isso é evolução natural. Então, evolução natural, sempre lembrando, alinhamento, corpo, mente e espírito, para que você tenha uma vida mais serena e possa, consequentemente, ajudar mais pessoas. Tá bom? Então, papo rápido, para que você reflita bem e me diga depois aqui embaixo se você já pensou, já fez essa pergunta, se fez essa pergunta, se já se respeitou fazendo essa pergunta, ou se você já perguntou a alguém, né? E depois você me diga se surtiu algum efeito, se mudou seu comportamento, se você mudou a sua rota, vamos dizer assim, né? Se você teve iniciativa, se surtiu resultado ou não. E aí depois fica como um exemplo para as outras pessoas que assistirem esse vídeo, pode deixar comentário aqui, para a gente conversar sobre isso, porque é uma coisa muito legal. A evolução humana, ela não tem regras, ela tem exemplos. E muitos exemplos estão nesse livro e tantos outros. E também na vida real, na família, aquela coisa toda. Tá bom? Então, deixe seu comentário, me diga o que você achou desse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.